Boa tarde a todas e todos. Iniciamos nosso segundo evento Almanaque do Bicentenário do ano de 2022. Hoje nós recebemos a professora Vilma Pérez Costa, que vai nos apresentar, conversar com a gente, né, sobre o tema, né, entre o método histórico e o arte da memória, a narrativa da independência no alvorecer da República. A professora Vilma Pérez Costa é titular, né, na área de História Econômica da Unicamp, é professora na área de História do Brasil Império na Unifesp, tem, né, uma ampla formação aí na área das ciências sociais, mestrado e doutorado na sociologia, tem atuação mais especificamente nos temas de fiscalidade, escravidão, construção e consolidação do Estado Nacional, Forças Armadas, Guerra do Paraguai, literatura de viagens, narrativas da guerra, história, historiografia, memória e amplos estudos em diversas áreas, né, com excelência. Com muito prazer que nós recebemos a professora Vilma aqui para falar um pouco para a gente dessa pesquisa dela que é mais recente e que está super interessante e super em alta agora, né? Principalmente com as nossas efemérides de 2022. Acho que não caberia um tema mais necessário, mais pontual. A gente discutir a reescrita da independência e da construção do Estado durante o republicanismo. E aí eu começo suscitando, então, essa questão, professora, para você falar um pouco para a gente, então, né, como essas primeiras décadas do período republicano, a gente sabe que muitos escritores, historiadores vão se dedicar, né, a revisitar e reelaborar essa memória sobre a independência, né, principalmente constituída nesse período sobre aquela égide monárquica. E aí eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre a revisitação desses temas, né, a respeito da independência no período republicano e também, né, com as comemorações envolvendo o centenário em 1922, os principais desafios, as principais premissas, né, desses autores ao discutirem essa temática. Acho que a gente pode começar assim. Tá bom. Então, boa tarde a todas e todos. Estou muito feliz de estar aqui, né, nessa minha casa, né, como eu me sinto sempre em casa, no Almanaque, e sobretudo, sendo acolhida aqui nessa pesquisa. Toda vez que me apresentam, eu me deparo de novo com o meu lado nômade, né? E esse lado de viajante que eu tenho e que, bom, por fim, acabou por tornar as viagens, os relatos de viagem, o meu próprio objeto, tamanha a convergência, né, que isso tem com a minha alma. Eu gosto muito mesmo desse tema. Então, a primeira coisa é pensar esse tempo, né? Faz muito tempo que eu estou, na verdade, mergulhada nessa temporalidade que é o início, as primeiras décadas da República. Na verdade, esse era o meu lugar, digamos, o meu tempo de origem, né? Desde do fim do mestrado, início do doutorado, era aí que eu estava, né, na transformação do regime, na transformação econômica, política, historiográfica, que, né, naquele tempo isso se chamava a transição. Então, era assim, os estudos da transição capitalista, né? Eu estava lá num curso de economia, dando aula de história econômica, isso se chamava as temáticas da transição capitalista. Muito bem, foi aí que o professor Istvan me abduziu para o temático da independência e me carregou, né? Me transpôs no tempo, para aquele tempo mesmo, né? Ou seja, para o início, né, o fim do século XVIII, o início do século XIX, onde estava aquele grupo de origem, na qual está a origem, inclusive, da nossa revista, né, no temário. Estava o André, estava a Malu, estava o próprio Istvan, a Cecília Helena, e esse grupo estava envolvido nisso. Mas, enfim, eu estou de volta, digamos, um pouco na minha casa, porque eu sempre pensei, né, essa questão como é que eu vou dizer, desse tempo que é o início da República, e a especificidade da escrita da história desse tempo como um lugar em que se elaborou de forma muito particular a questão da memória e a questão da história, né? Não por acaso, né, é o momento, digamos, né, eu estou trabalhando sobretudo com o que eu chamo de saga Toné, né,
estudando a família Toné aí na longa duração, mas é claro que eu tenho duas personagens principais, né, que são o próprio historiador Afonso Toné, que é uma espécie de pioneiro, digamos, né, do método histórico, enfim, é o primeiro metódico, né, né, assumido, né, que vai introduzir as regras do método histórico, etc., na nossa escrita, né, da história, e vai ser também o primeiro diretor, né, do Museu do Ipiranga e o seu idealizador, né, como toda aquela narrativa que depois, enfim, vai consagrar uma determinada narrativa da independência. Bom, esse é um dos meus tonés, né? Mas é sobretudo na relação dele com o seu pai, né, que é o Visconde de Toné, assim chamado Visconde de Toné, que é Alfredo Toné, que foi, né, participante da Guerra do Paraguai, soldado, político, polígrafo, né, do Império, romancista, né, autor de Inocência, da Retirada da Laguna. Então, é nessa relação, né, que eu tenho construído o meu conjunto de problemas, digamos, né, historiográfico. Mas ao perceber que ela não é uma coisa particular dessas duas figuras, né, porque como todos pais e filhos têm suas convergências e seus conflitos, seus confrontos, suas pontas. Mas por perceber que esse entretecer de escrita da história, construção da memória, construção da biografia, escrita íntima, diário, tudo isso, né, faz parte de um conjunto que é muito mobilizado nessa primeira década republicana, né? Então, procurando entender por que né? Então, parece um pouco paradoxo, de um lado, os metódicos, né? Tá falando da fonte, enfim, da construção de uma objetividade, porém, mais do que nunca antes, digamos, na nossa escrita da história naquele momento, quer dizer, a história vem tão impregnada por esse dever de memória, né? Um dever que vem muito cheio de paradoxos, evidente. Em alguns, esse dever está marcado pela ideia de um acerto de contas com a monarquia, né? Você sempre tem que fazer uma espécie de balanço, enfim, é necessário se posicionar. E esse se posicionar costuma ser sempre posicionar seu pai, pelo menos. Se não seu pai, seus avós e toda a sua dinastia. Mas tem uma marca dinástica, né? Então, não é sempre, mas é muito comum que você tenha, a matriz é um filho, né, escrevendo sobre o pai, né? O grande clássico, é claro, é Nabucco, que fez o seu grande modelo aí, que depois, inclusive, vai ter tantos seguidores depois, né? Permanece sendo uma matriz. Mas você tem o Paranhos, filho, escrevendo Paranhos, pai, né? Tem, sei lá, Minha Memória dos Outros. Os economistas fazem a mesma coisa, a década republicana. Então, a ideia é que você tem que fazer balanços e biografar onde estavam os seus antepassados, né? Claro que isso, em parte, tem a ver com o fato de que você tem uma transformação econômica e política que é bastante importante, com a abolição e com a mudança do regime, mas não tem uma transformação social, né, ou, digamos, uma substituição de classe ou uma ampliação muito grande nas elites, né? O nosso Paulo falou da pirâmide do trapézio, né, para fazer uma metáfora de que isso, enfim, pouco mudou lá na cúpula, né? Não ampliou muito a base de participação. Então, no fundo, é como se essas novas elites republicanas que estão chegando, né, elas tivessem que, enfim, justificar, explicar o seu lugar, né, defender o seu espaço, justificar esse espaço vis-à-vis a antiga ordem, a nova ordem, posicionando-se em relação aos seus antepassados, seja de forma geográfica, construindo né, elogios, né, seja de forma testemunhal, demarcando distinção, né, ou diferença de posições. Mas isso então, com isso, é o curioso dessa, né, isso que o Chateaubriand chamou lá no tempo deles, que foi 100 anos atrás disso,
mas ele usou essa metáfora, que é um tempo propício à história, né? Claro que ele estava falando do tempo da Revolução, né? Eu diria que esse também é um tempo propício à história, né? Ou mais do que propício, né? A palavra talvez não seja essa, é a palavra que o Nabucco usa quando ele entra no Instituto Histórico, é quase uma defesa, né, da história, como se ela tivesse assim ameaçada, né? Diz assim, olha, nós, caso eles, os monarquistas, né, nós precisamos trazer para cá os documentos, nós precisamos contar como foi, né? Contar o Império, porque senão esses positivistas aí vão fazer uma história que vai ter 3 personagens, né? Zé Bonifácio, Tiradentes e Benjamin Constant, e acabou. Não vai ter colônia, não vai ter, né, nada. Então, tinha essa coisa de que a disciplina histórica estava sob ameaça, né? E que, então, eles tinham que, enfim, dever. De alguma forma, o Toné, o pai, o Alfredo, está também imbuído desse espírito, de alguma forma. Só que numa chave já bem diferente, né? Porque justamente nesse momento, esse é o jogo, a novela aqui, né? Quando começa a nossa novela, né, o pai, né, Alfredo Toné, injuriado com a República, né, inconformado com a simples presença, né, do Deodoro se sentasse à mesa onde antes se sentava o imperador, que para ele era uma coisa insuportável. Ele escreve esse artigo, né, que é sobre Vila Bela e o Rio Guaporé, a sua mais ilustre vítima, como é um estudo histórico em homenagem ao imperador, e com o qual ele faz esse primeiro esforço de colocar a saga familiar, né, associando, né, a construção da nacionalidade, que aí ele está bem trágica, né? Assim, enfim, o Brasil assim como foi o jovem Adriano, seu tio que morreu afogado lá no Guaporé, né? Uma juventude que se perdeu, né? Morreu jovem sem nunca ter chegado a ser adulto. É a nação brasileira e tal, a tragédia da nação, a tragédia do poeta, né? A tragédia do jovem pintor e a Guerra do Paraguai, tudo, né? O Mato Grosso sendo esse lugar né? Onde então está ao mesmo tempo está nacionalizada a família, porque o tio morre lá como se fosse um mártir, né? E aonde os soldados também se martirizaram na Guerra do Paraguai, enfim, faz todo esse épico. Faz isso e sai atirando, entendeu? Sai embora do Instituto. Né? Isso aí é uma coisa para romper. Esse texto, né, é o que o filho vai usar como fonte, né? E vai usar como omissão também, né? Porque lá pela primeira vez está desenhado esse propósito, né? De escrever a história da família, da vinda dos Toné ao Brasil, blá, blá, blá. Isso está lá esboçado, né? Como um projeto do Visconde. Então ele empenha isso como bom, vou, né, realizar, dar continuidade a esse projeto. E é com esse projeto que ele entra, quer dizer, com esse projeto, depois da viagem, da pesquisa, etc., onde ele escreve a missão artística francesa, o famoso célebre, né, artigo, que é enorme, é um livro, na verdade, né, tem 100 e tantas páginas, para entrar ele no IHGB. Né? Então, quando ele entra no IHGB com o texto sobre a missão artística, né, o retrato do pai é recolocado entre os membros do Instituto. Quer dizer, a mesma cerimônia, que a cerimônia da entrada do Afonso, é o retorno, também uma espécie de perdão, digamos, né? Porque ele tinha saído falando mal do Instituto pelos jornais, etc. Ele estava maldito lá. Né? E ele, então, é uma espécie de reabilitação, né, do pai. Né? Então, eu olhei para isso assim, um pouco com essa ideia que acabou chamando meu projeto, chamou isso palimpsesto, né? Com essa ideia de um pergaminho, né, que você raspa e tem outra coisa escrita embaixo, outra coisa escrita embaixo, né?
É como se o pai e o filho ficassem raspando e reescrevendo esse palimpsesto familiar, como é costume nas famílias, né? Contar as antigas histórias e elas vão um pouco ganhando novas versões, né? Num momento em que é tido como o momento da instauração do método histórico, da objetividade e tal, né? Então, é um pouco essa a ideia, né, que está por trás do texto. E também para pensar um arcabouço, esse sim, que ultrapassa a família, a escrita de si, mais ou menos, mas ela também está lá, que é Oliveira Lima. Né? Então, o que eu tentei mostrar é que o Afonso vai descobrir, né, no Dom João VI, do Oliveira Lima, um modelo que permite a ele, não é nem bem um modelo, é uma espécie de grande contexto, né, que permite a ele construir a narrativa que ele estava buscando, né, na qual, enfim, a vinda de Dom João e a vinda da missão, né, depois o retorno do Dom João e a deixada do filho, né, é a mesma coisa que o retorno do pintor Nicolau Toné e a deixada do filho Félix na academia. Enfim, ele vai construindo um paralelismo, né, que permite ele contar a história dele, né, a história que ele quer contar, nesse resgate do período joanino, né, e contando junto a história da família. E eu acho que é isso que está no museu. Ou seja, ele consegue depois trazer essa narrativa para o museu e trazer a família inteira para o museu. Vai botando todo mundo lá. Por isso a viagem também. Como se o museu fosse um navio, daqueles navios em que os naturalistas iam botando as coleções, iam botando as coisas que eles iam catando. Então, o museu um pouco é isso. Tem os retratos, tem o Hercule Florence, tem o Adriano, tem o Souza Queiroz, tem todo mundo. Né? Ele vai pondo a família, mas põe, enfim, a sua narrativa da nacionalidade, graças, em parte, ao Oliveira Lima, que parceira aí, né? Dá uma trama para ele. Confusão, né? É extremamente interessante a maneira como ele consegue, né, imbricar a história que ele quer contar, né, a história da família, né, os Toné dentro da história do Brasil e, ao mesmo tempo, tratar essa história da construção do Estado, né, da nação que os antepassados dele viram surgir, né, a partir de Dom Pedro I, a partir da ida de Dom João. Vale a pena lembrar, viu Daiane, que, enfim, não fui eu que descobri isso, não, porque essa sugestão aí tão fecunda me foi muito inspirada pela Teresa Malatian. Porque a Teresa, quando ela estuda o Dom João, ela estuda o Dom João do Oliveira Lima, ela insiste muito nesse ponto. Ele fala isso, ele é altamente projetivo. Né? Ela fala, sim, porque o Oliveira Lima, ele era português, ele estava às turras com a historiografia portuguesa e a visão que a historiografia portuguesa, o Oliveira Martins tinha, né, do Oliveira Lima, e ele se sente também esse cara, ele é o estrangeiro, né? Então, de certa forma, resgatar, né, a imagem do Dom João tem alguma coisa a ver com o resgate dele próprio do seu lugar na historiografia. Né? Sim. Enfim, então, no fundo, esse jogo de espelhos, essa escrita de si, imbricada na escrita da história, também estava no Oliveira Lima. Então, ela fala de uma afinidade mesmo. Né? Ela fala que tem uma afinidade eletiva entre o Toné e o Oliveira Lima desde sempre, porque eles se percebem. Né? Ele é muito, né, nesse tipo de escolha, de escrita e de defesa, né? Exatamente. Achei muito interessante essa dubiedade, né, da figura de Dom João, a chegada no Brasil, e o que significa isso? É uma estratégia, é uma fuga? Como ele vai ser lido em Portugal? Como ele vai ser lido no Brasil? Como Oliveira Lima trata isso e como o Toné vai, de novo, né, usar esse argumento para defender os objetivos dele, também em relação à memória do pai, né? O pessoal da História da Arte está aí também. Foi exílio, foi fuga, né? E continua a ser
um tema. Eu, João, Paulo, que não sei se está por aqui, escrevemos um artigo que saiu ano passado sobre os almanaques, e sobre o tempo, tá? E os almanaques do primeiro reinado, e aí aparece essa questão, é muito interessante, porque é naquela coisa que os antigos almanaques tinham sobre as eras, né? Então, que eram assim, tantos anos depois da Égida, tantos anos depois da morte de Dom Sebastião, tantos anos depois de não sei o quê, né? Eles colocavam assim. Então, quando Dom João chega, né, eles vão trazendo, né, essa temporalidade, aí eles dizem assim, chegada, Dom João deixa Portugal restaurado o reino. Né? Eles fazem primeiro, eles dizem que primeiro restaurou, né, o reino, depois que veio. Aí diz, trazendo consigo o príncipe Dom Pedro, tal. Né? Depois, no almanaque, dos primeiros almanaques do príncipe Dom Pedro, ele já diz, vinda do príncipe Dom Pedro em companhia do seu pai. Né? Então, eles vão fazer. Então, esse é um problema que eles têm sempre que lidar, né? Quem veio com quem? Veio, fugiu ou veio? Foi estratégia, não foi, né? Então, como contar isso, né? Para fazer esse tempo brasileiro não ser parte do tempo português, né? E ao mesmo Tem uma história distinta, ao mesmo tempo que se congrega, né? Exaltando a figura quando for necessário e deixando um aparecer no lugar do outro, né? É bem esse jogo mesmo, né? São quase camadas, né? Uma sobe, outra baixa, a depender da necessidade da escrita e da memória que se quer trazer, né? Isso. Pode falar, desculpa. Não, eu só ia dizer que no caso do Oliveira Lima, para só não parecer que eles andavam de mãozinhos siameses, né? Porque de fato há muita convergência ali na narrativa. Eles também estão de ponta, né? Porque a grande ponta que também está presente no museu é Guararapes, né? Quer dizer, no museu, o Afonso sempre vai colocar Guararapes frente a frente com a saga bandeirista. Né? Então, digamos, é como se fosse uma disputa, né? Uma concorrência entre irmãos. Né? É Pernambuco ou é São Paulo? Né? Então, eles concordam no molde, mas uma vez dentro do molde, cada um busca exaltar, né, o seu estado. Né? Isso aparece também no museu, na forma como Pernambuco aparece no museu. Ele sempre põe um frente ao outro, as duas independências, né? Como depois, hoje, a outra independência, né? como hoje se coloca. Já estava, de alguma forma, né? Um pouquinho. Né? Acho que você podia falar um pouco também essa saga dele, né? Entre o IHGB, né? Ele conseguir essa cadeira no IHGB e essa mudança dele também para a criação do Museu Paulista, para fazer parte do Museu Paulista. E como a figura também vai se destacar, né, nesses cargos. Também rememorando um pouco, né, o próprio avô, que foi participante da Academia de Belas Artes. Então, assim, também trazendo um pouco essa memória familiar dele, né? Acho que me chamou muita atenção como personagens da família foram se colocando dentro da história do Brasil em posições realmente predominantes, né? Assim, que são fáceis de ser rememoradas, né? O pai que escrevia, que era poeta, e o filho que volta aos escritos do pai para reescrever aquilo, e como que ele também, de alguma forma, regenera, né, essa imagem do pai junto ao IHGB, e como você mesmo disse, trazendo essas obras para o Museu Paulista, e essa imagem da família junto com a imagem da própria história do país, né? Então, Daiane, mas aí é que está a confusão toda, né? Porque daí tem tantos mistérios, né? Porque é aqui que justamente a gente vai achando, né, essas pistas e um pouco esses contrapelos, porque o Afonso Toné é um historiador que nos ajuda, mas também nos engana o tempo todo, né? Ele é um grande mistificador, ele é um grande cenógrafo, né? Acima de tudo, ele é um cenógrafo, ele tem uma dimensão, enfim, de fazer construir ambientes, né? O que ele fala, perfume dos séculos. Né? Ele fala, aqui se sente o perfume dos séculos. Então, essa coisa
uma coisa operística, né? Também, aliás, ele adora a ópera. E nesse trabalho que Carlos, meu parceiro que está aqui, assistindo também, trabalhamos juntos nisso, né? Nesse caderno de viagem, dá muito para a gente perceber a construção dessa pessoa, entendeu? Dessa persona, a construção desse historiador com esses componentes. Ele meio que torna-se, né, um historiador na viagem. Ele fica um ano quase em Paris, né? E ele vai numa dessas viagens, né, elegantes aí que, enfim, que é costume as elites fazerem, né, nesse período. Por isso que eu insisti também nessa tópica da viagem, né? A tópica da viagem aqui também está em mudança, né? Já não é a viagem, né? A viagem lá do Mato Grosso, a viagem do naturalista, a viagem do Langsdorff. Agora é a viagem, né, em busca enfim, dos centros europeus de cultura, etc., que, enfim, faz parte, né? Então, de novo, aparece essa questão, né? A tópica da viagem mudada e a tópica, né, o que voltando lá para o palimpsesto, né, a tópica do sepulcro, né, a tópica do túmulo, a tópica do morto insepulto, né? Você tem um morto, entre aspas, insepulto, né, que é o Adriano, lá no Rio Guaporé, que está no texto do Alfredo, em que ele fica todo o tempo, então, em busca, né, dessa pessoa, quem ele era, o que ele fez, sobre a veracidade da sua narrativa, porque ele diz que, mas quem confirma isso? Ele diz que tinha pinturas lá, ele diz que tinha isso, quem viu, quem falou? Então ele fica procurando confrontar com outras fontes e outros testemunhos para tentar reconstruir a historicidade desse mito familiar. Ele faz o trabalho ao contrário. Tem um mito familiar. Todo mundo na minha família diz que ele era maravilhoso, mais belo, mais era mesmo, né? Então ele começa a pesquisar, né, sobre essa personagem e tentar, enfim, descobrir quem ele de fato foi, até que ele encontra o túmulo, né? Então o fim do artigo de Villabella é quando ele enfim, confirma, né, que ele teve uma das coisas que se dizia um enterro digno de um vice-rei. Não só foi digno de um vice-rei, como ele estava ao lado do vice-rei, né, na capela, etc. Ele coloca lá, faz um desenhinho para mostrar onde estava, a posição em que estava, embora muito desgastado e tudo, mas havia uma prova, né, de que ele estava lá sepultado. Um dia que ele faz isso, ele escreve para o cunhado e diz assim: hoje eu posso começar minhas memórias. Né? Ele precisava, enfim, né, se livrar daquele. De fato, essa mesma coisa também acontece com o Afonso em relação ao pai. Né? É uma relação de uma admiração imensa, mas também tem muitas pontas. Né? Uma delas é política mesmo, né? Pelo menos de juventude. Né? O maior desgosto que o Alfredo coloca lá no diário é que o Afonso, jovem no movimento estudantil da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, foi no funeral, olha aí, foi no funeral do Floriano. E fizeram lá discurseiras nacionalistas e não sei o quê, estava lá um pessoal. E ele fala: grande desgosto me deu o Afonso, como é que pode, né? Porque ele odiava o Floriano, porque ele queria morrer. Então, enfim, tem essas coisas entre eles. Né? Depois o Afonso vai se casar, né, no interior da família Souza Queiroz, gente que estava totalmente, enfim, enfronhada na política republicana paulista, né? E é graças a eles que ele vai, inclusive, enfim, tá, em circunstâncias financeiras péssimas, deixou a família toda danada, né? Perdeu tudo lá no encilhamento e tudo, enfim. E ele, então, ele tem, ao mesmo tempo, então, essa admiração, mas tem uma diferença que ele quer marcar. E, por outro lado, ele parece querer sempre merecer, né, de alguma forma, esse lugar no interior dessa família rica, né, e muito orgulhosa, que é essa família paulista na qual ele entra, sem cabedal.
né? Então, o cabedal que ele procura trazer é essa herança. Eu sou de uma dinastia, eu sou uma dinastia francesa de artistas, de gente de alta cultura, etc. Então, ele é toda essa é o capital cultural que ele quer pôr, né, ali no dote, né? No dote que ele traz, né, para essa família. E desse modo aí que eu quero chegar no museu. Eu acho que o museu foi esse lugar, né? Porque é muito curioso que ele sempre tenha recusado, isso aparece no Diário de Viagem, inclusive, com muita clareza, ele sempre recusou qualquer lugar político, cargo, concorrer a entrar para o diretório do partido, que a família inteira estava, né? Albuquerque Lins, um era secretário de Finanças, o outro era secretário da Justiça, o outro era governador do Estado, todos os irmãos da Sara, estava todo mundo ali. E ele não queria de jeito nenhum, nunca quis sequer ser membro do diretório. E nunca quis também trabalhar na empresa. Né? Também aparecia, claro, queriam colocar lá na Bolsa do Café. Quando ele estava em Paris, pediram para ele dar uma chegada lá no Havre para ver a cotação do café, não sei o quê. Ele faz isso com má vontade total, assim, né? Como um favor mesmo que ele está fazendo ao sogro, porque ele não pode dizer não. Mas ele não quer, né? Então parece, ele é um engenheiro, né? Isso que ele era da Politécnica do Rio, que vem para a Politécnica de São Paulo, que está começando. E aí parece que é isso que vai dar tudo certo, entendeu? Essa viagem e esse texto e essa pesquisa, né, vão abrir para ele uma vocação, digamos. Né? E essa vocação é a pesquisa histórica, como ele mesmo, né, depois nos conta, de vários outros modos, mas é também a curadoria de museu, né? Porque na pesquisa, o que ele vai fazer? Ele vai nos lugares, ele vai no Louvre, ele vai no... Aí tudo quanto é lugar, em busca do avô, né? Porque é muito parecido com o Alfredo procurando Adriano. Mas quem era ele? De fato, ele era essa pessoa mesmo, ele era um pintor considerado, mas por que não tem quadro dele no Louvre? Aí ele vai lá e vai chamar vai conversar com o administrador do museu para perguntar, e aí vai um pouco entendendo, né, como é que funciona curadoria, por que certos quadros são expostos, por que outros não são, por que outros ficam na reserva técnica, e ele reclama. E aí ele vai entender, né, esse universo dos colecionadores, né, que também vai fazer parte dessa qualificação, digamos, né, que ele vai adquirindo, né, para assumir o museu. Quer dizer, é claro que estou falando um anacronismo aqui, porque nada indica, eu não sei se ele já tinha essa promessa, ou se alguém já tinha soprado, olha, pode ser que você vá trabalhar lá, né? Mas ele de fato, ele tem uma coisa pertinaz, assim, de conhecer de forma metódica, né? Não como um turista. Ele começa como um turista, mas aí ele vai se interessar por saber como é que as coisas funcionam. Da mesma forma, essa questão do perfume dos séculos, aí, né? A questão do cenográfico. Né? É impressionante como ele... Então, aí, voltando para os defuntos, né? Ele começa lá, a narrativa começa lá em São Vicente de Fora, quer dizer, ele chegando na cripta, né? Onde estava, no mausoléu dos Bragança, né? Primeiro ponto da chegada da viagem, ele vai visitar a cripta, né? E aí ele diz que o Dom Pedro estava com a barba verde, era uma coisa horrorosa de se ver, né? E que era horrível deixar isso lá, quer dizer que isso tinha que ser trazido para o Brasil, que tinha que ser dado uma manutenção nesse objeto artístico, de jeito nenhum, né? Então, essa coisa do insepulto, né, também tá presente ali. Depois, lendo o João do Rio, que a gente ajudou muito a gente nessa viagem, porque a gente descobriu que o João do Rio viajou na mesma época. E o João do Rio escrevia as crônicas muito já desabridas dele no Diário de Notícias. E ele disse, era moda, ele fala. Todo mundo que ia para a Europa tinha que passar em São Vicente de Fora para visitar o Mausoléu dos Bragança,
porque, claro, lá estava o imperador e tal, estavam os imperadores brasileiros, então isso era moda, mas também porque lá estava o rei de Portugal, que tinha sido morto em 1910, né? Que tinha sido vítima do atentado político, ele e o filho. Então, isso tornava esse lugar um lugar de visita, de peregrinação. E as pessoas escreviam os seus nomes na parede, né? Deixavam lá que estiveram lá, né? Aí ele fala isso, o Toné fala isso, né? Vi vários nomes de conhecidos, né, que tinham estado lá antes dele, né? Então, essa coisa de passar por lá e botar o nome, né, e visitar o esquife, e depois, durante toda a viagem, a gente percebe essa verdadeira fascinação dele por esses lugares de memória e expiação, digamos, da violência política, né? Ele vai no salão para ver aquele famosa escultura que hoje fica no cemitério Père Lachaise, mas que ganhou o Salão de Paris daquele ano, que se chama o Muro, né? Onde aparece assim, as pessoas, a pessoa que foi morta, né? Foi os últimos comunar, né? Contra o muro, e o cara faz uma escultura como se as pessoas estivessem saindo do muro, né? Isso foi depois posto lá no muro mesmo, né? Ele fica impressionadíssimo com isso, mas ele fica impressionadíssimo com a capela votiva da Maria Antonieta. Ele vai visitar a Joana d'Arc, Juan, a expressão perfume dos séculos, ele é de lá que ele tira, né? Aqui sim tem o perfume dos séculos e tal. Parece que a qualquer momento fala a Courbet vai sair, né? A Pucelle vai sair dessas portas, vai atravessar a rua e tal. Então ele é muito encantado, né? Com esse jeito de narrar a história, né? Que é um jeito, enfim, do texto, da pesquisa objetiva, tratar tudo aquilo lá do linguagem sem robô, mas também deve ser através da arte, da pintura, da escultura e tal, deve emocionar e deve construir esses cenários, né? Deve dar a quem passa essa impressão que está dentro do lugar, que está atravessando. Você pensa o pátio do colégio em São Paulo, todo mundo acha que aquilo era assim, né? Ele fez uma cenografia lá, só tem uma parede de taipa lá que pertenceu ao colégio. Tudo mais é cenografia, né? Mas ele faz do jeito que parece que era aquilo mesmo, né? Que estava lá desde sempre e tal. Então, tudo isso eu acho que é esse tecido aí, né? Que a gente está querendo enfatizar, né? Entre a história e a memória, e também essas que a gente diria, essas retóricas, né? Essas retóricas não necessariamente textuais, mas visuais, né? Do qual ele tinha tanta consciência, tanta clareza, né? Ele é um comunicador, né? Nesse sentido ele é muito moderno, já, e ele usa, né, depois com muita perícia, né, isso, por isso que, enfim, durou tanto, né? E até hoje, quando a gente fala que o museu vai inaugurar, ninguém consegue imaginar, né, como é que vai ser, porque ninguém acha que vai ser como estava, não faz o menor sentido, mas também, cada vez que alguém pensa, mas será que tiraram isso daqui e puseram ali? Parece que, como que pode ter feito isso, né? Como naquelas casas, né, onde a gente não consegue tirar o móvel de um lugar para pôr no outro, porque parece que, né, a pessoa estava ali, estava, né, aquilo traz uma marca de uma narrativa, né? Então, o texto, né, o palimpsesto aí, era um pouco para pensar o making-off disso, né? Como é que se constrói esse observador, né? Da onde que ele tira do Museu Carnavalet, né? Dessas coisas assim que ele vê e volta para casa todo impressionado. Nossa, eu fui assistir uma ópera, me vi, não sei o quê. Aí você vê como que ele se forma, né?
se prepara, na verdade, né? Porque encontra, né, na verdade, a casa dele, quer dizer, ele, embora ele tenha estado na Universidade de São Paulo, na São Bento e tal, a, a escola dele é o museu, né? É onde ele age como historiador, né? Menos do que numa sala de aula. Ninguém nunca ficou contando, eram umas aulas ótimas. Não, não é assim que ele ficou, né? Ficou por uma obra visual, né? Realizando, em parte, né, essa visualidade que ele destaca na família. Agora, o texto tem o avesso. Né? Então, essa coisa do, do já começa que eu tenho, né, de nunca ficar contente sem ir lá e desfazer o avesso da costura, né? Que é pensar quem eram os irmãozinhos que não estão na foto. Né? Sim, Que entre o pai e o filho se exalta e entre o pai e o filho se esconde. se esconde também, claro. Né? E os retratinhos escondidos, né? São exatamente o Charles Augusto. Sim. Eu Né? ia falar exatamente sobre isso, mas aí você pode continuar, porque era esse tipo de apagamento, esses dois irmãos e o papel deles ali na Tijuca e tudo que. Então, esse é um pouco o contrapelo, né, do texto, né? Para pensar justamente que uma história que é impregnada de memória, né? E de memória familiar, né? Ou seja, dentro desses pactos, né? Que as famílias constroem, né? Sobre as pessoas, sobre os antepassados, sobre os seus membros, né? Onde sempre tem algumas ovelhas negras, ou alguém de quem não se fala, né? Esses álbuns de família, como essas duas figuras passaram, não diria ausentes. O Charles Augusto, sobretudo, não é ausente, mas o Theodore é muito ausente. Porque o Theodore causou uma vergonha, do qual não está nada muito claro ainda. Né? Para mim, não está. Eu pesquisei, inclusive, em Paris e tal, lá parece que ele sofreu um golpe, porque ele, como cônsul, né? Vice-cônsul, secretário da legação e depois vice-cônsul, ele agia frequentemente como procurador, né, das pessoas que tinham heranças, que tinham escravos, que tinham, enfim, bens, que vendiam, compravam, alforriavam, e tudo sempre é o nome dele que aparece. Em algum momento, alguma coisa deu muito errado. O Alfredo disse que o tio foi vítima de gente aproveitadora, que usou o fato dele ser muito ingênuo e não sei o quê. Teve alguma coisa errada que sumiu dinheiro lá no consulado. E aí ele ficou sem receber isso, eu vi lá na França, depois eu vi, de fato, ele ficou um tempão sem receber o salário dele, porque ficou sendo descontado até que fosse coberto isso, esse prejuízo que foi dado. E parece que todo mundo ficou muito condoído com isso, porque ele era tido como um cara honesto e decente. Então, as pessoas contribuíam para pagar para aquele. O próprio imperador ajudou a pagar essa dívida, né? Mas que isso deixou ele totalmente combalido e tal. Então, isso é o que na memória familiar ficou. Né? Coitado, era o tio que passou por essa vergonha e tal, embora fosse inocente. E isso eles dizem, o Alfredo conta isso nas memórias, meio condoído da figura, mas o chama de abolicionista. Né? O meu tio era um cara bom, era um filantropo e era um abolicionista. Da mesma forma, fala que o Charles Augusto era abolicionista. Né? Então, isso sim é muito suspeito, né? De dizer que o Charles Augusto fosse abolicionista. E aí, quando a gente vai pesquisar os dois, né, a gente vai achar um outro universo, né? Eu digo assim, da própria inserção da colônia francesa, né? O que eu chamei do lado não artístico, porque justamente conversando com o Carlos, a gente falava a turma do Catumbi,
e a turma da Tijuca, né? A turma do Catumbi era o pessoal ligado ao Debré, que tinha o seu ateliê no Catumbi, que era o mundo dos artistas. Na verdade, o mundo da Tijuca não era um mundo de artistas, né? E quem os levou para lá foi o Charles Augusto. O Charles Augusto foi a causa principal deles terem que vir embora, porque ele, né, tem lá uma atitude intempestiva que torna a família, coloca a família em risco, causa enfim, uma cena, tá bom? Enfim, toda essa história vai fazer dele um protagonismo e trazer para cá, por causa desse cara, né? A família vem, e é ele quem quer ir para Tijuca, né? E na Tijuca, quem está na Tijuca, né? Não é uma colônia de artistas. A Tijuca é uma colônia de produtores de café, né? Que está se enraizando, né? Ali, e aonde o Charles Augusto vai ter tanto o Teodoro como o vice-cônsul, né? Vai ser esse elo de ligação dos negócios, mesmo que mal sucedido lá em certa altura, mas ele é uma figura central nos negócios dos franceses que vêm investir no Brasil, comprar escravos, etc. E ele vai ser o homem de confiança do Conde de Gestas, que vai ser o ministro plenipotenciário da França, e vai ajudar, né, no reconhecimento da independência. O Gestas praticamente uma espécie de genro, né, do Chateaubriand, porque é casado com a enteada do Chateaubriand. Enfim, há toda uma sólida relação entre o escravismo francês, os emigrados de São Domingos, então é a outra história, né? E esses irmãos Toné que estão ali, um no consulado e o outro como esse polígrafo, né, que, entre muitas coisas, vai escrever o Manual do Agricultor. Né? O Manual do Agricultor brasileiro aparece como essa grande contribuição, digamos, do Charles Augusto por traduzir os métodos de exploração cafeira de São Domingos, inclusive da gestão escravista, para a utilização dos franceses que queriam iniciar o negócio do café, mas não tinham a prática do negócio cafeeiro, né? Então, essa mediação cultural, ele não sabe nada de agricultura, o que ele sabe é escrever bem. Né? Ele ele é um polígrafo, né? Então ele traduz os saberes ali e difunde pela colônia, né? E possivelmente seja isso que dá a ele um lugar importante, né? E o Teodoro, que é esse poeta, um excelente poeta, aparece, então, nessas poesias que ninguém traduz. Isso é o mais engraçado. Então, ele faz poesias em latim, que o irmão traduz em francês, o irmão Félix traduz em francês, e depois o Charles Augusto, nos jornaizinhos, no Beija-Flor, na Minerva Brasiliense, nesses jornais, escreve em prosa, né? Ou seja, descreve o poema, né? E são poemas que exaltam exatamente a possibilidade de vir a ser senhor de escravos da Tijuca. Então, enfim, é por isso que a pessoa não está na foto, né, lá na República. Não tem um lugar no museu para Charles Augusto, nem para. Esses retratos de família não estão. Né? Então, como se diz, esse ato de sublinhar, né, o lado artístico, né, tem também, claro, muitos eram artistas mesmo, mas tem também essa função um pouco de apagar, né, os outros, né, essa presença, né, formadora no escravismo. E eu chamei no artigo, quando o Haiti era aqui. Né? Tijuca era quando o Haiti era aqui. Por um pouco de tempo foi aqui. Mas é o que faz uma pesquisa tão longa, como você falou, né? De tantos anos, que te permite costurar e depois descosturar em torno desses apagamentos. Né?
É, E também são necessários, né, principalmente quando é uma história de longa duração, como você se propôs e você fez de fato, né? Eu vou, professora, deixa você falar só um minutinho. Eu só vou deixar aqui mais uma vez, se alguém quiser se inscrever para fazer perguntas. Nosso tempo está se encerrando, então pode me responder. não, é isso. Essa longa duração, de fato, ela suscita isso, mas o que mais suscita é o fato desse nosso historiador favorecer tanto, né, a vida dos seus colegas no futuro, porque ele enche os documentos de marginalia, né? Ele escreve, ele qualifica, ele discorda do documento, e ao fazer isso, né, você vai a coleção Toné não é uma coleção de família, né? Aí, inicialmente parece isso, quando você começa a olhar, parece uma daquelas bagunças que você abre uma gaveta e tem um pouco de tudo. Mas quando você vai olhando, tudo tem um bilhetinho dele, né? Isso pertenceu ao meu avô. Essa é a primeira edição de não sei o quê. Esse retrato não é de fulano, é de Beltrano. Então, ele meio que impôs, né, a sua marca, quase que ele se apropria da memória, né, familiar. Essa memória, por isso que é tão difícil estudar sem ele, né? Com ele, e tanto quanto estudar sem ele, né? Que você não encontra fonte que não tenha passado pelo crivo dele, né? Por outro lado, ele tem esse poder de pasteurizar tudo dentro dessa narrativa, né? Então a gente tem que ficar achando os contrapelos dele, né? Sim, Hercúleo, né? Eu trabalho completamente, mas encantador. É, o professor Carlos deixa uma pergunta, vou ler para você. Qual foi a importância da família Teixeira Leite, do Vale do Paraíba Fluminense, no intelectual Toné? E aí eu acho que vai ser a única pergunta, porque por causa do tempo, tá bem? Tá, não, então, os Teixeira Leite são importantíssimos, porque desculpe, eles não estão... Olha só, essa A coisa. Siri. A Siri vai fazer uma pergunta. Os Teixeira Leite vão formar, né, essa segunda, né, digamos, geração cafeeira, na qual vai se inserir o Alfredo Toné quando ele se casa com a Cristina Teixeira Leite, que é filha do barão de Vassouras, e é uma coisa interessante para a história econômica, então é fascinante pensar isso, porque você percebe que os Teixeira Leite, já desde a juventude da Cristina, quando a Cristina casou, ela já não leva, nem nenhum deles leva bens em terra, né? Todos eles levaram dotes e fortuna em dívida ativa. Eles ganharam título, porque o Barão de Vassouras já era, na verdade, um grande agiota, né? Enfim, vivia de juros, uma casa funcionava no lugar do banco, como emprestador, né? Essa era a fonte da fortuna, já era capital financeiro, digamos. O café mesmo não vale lá, né? O que ajuda a entender muito das coisas, porque quando vem a República, o Toné resolve meio que modernizar, né, digamos, esse capital, que era um capital de empréstimo, mas que tinha lá a sua solidez, e transforma isso em ações, né, das companhias que estão se abrindo, as companhias de estrada de ferro, as companhias de serviços públicos, as companhias de navegação, tudo que está acontecendo nessa primeira década republicana, e a política do Rui Barbosa. É por isso que perde tudo, né? Ele perde a própria fortuna da Cristina, né? Da esposa. Então, isso, de um lado. Do outro, é a família da mãe, né? A família da Cristina, aí, no caso, como é que ele chama? A família importante, Paulista Silva Teles, o Augusto Silva Teles, que é casado com a irmã da Cristina, que vai trazer o Afonso para São Paulo, né? Então, junto, né, essa migração do Vale do Paraíba para o Oeste Paulista acontece dentro da família Teixeira Leite para São Paulo, né? E é isso que vai acolher o jovem Afonso aí
nesse momento aí em que fica sem nenhum recurso financeiro, né? E vai introduzir no café paulista. Então, vamos dizer, as várias cepas aí do capital cafeiro também vão acontecer na família. Não por acaso, né? Depois o Afonso vai escrever a história do café no Brasil, que também é história da família, né? Digamos, também é um modo de contar os vários momentos da família estão ali, né? Então, parece que é tudo languai sem o bolo, mas tem muito de álbum de família, né? na história. Vilma, muitíssimo obrigada. Cláudia, quer aparecer? Pessoal, muito obrigada pela presença. Cláudia divulgou aí para vocês o blog do Bicentenário, uma iniciativa Ampul, Céu e Revista Almanac. E semana que vem temos mais Almanac do Bicentenário na terça-feira com o professor Carlos. Hoje eu ia falar Carlos Gabriel, não é o Carlos Gabriel, é o Carlos Eduardo Oliveira, falando sobre as províncias no Brasil. Ah, legal. Muito obrigada, Vilma, mais uma vez. Foi mais do que incrível a sua fala. É legal ver pessoas falando sobre histórias assim de família, né? Porque uma vez me disseram assim, eu não sei como é que vocês decoram tantos nomes, né? Assim, estudando personagens, assim, eu pensei, lendo, fiquei pensando assim, gente, eu não sei como é que a Vilma decorou a família inteira, porque quase eu precisei fazer um organograma assim para pegar tudo e muito incrível mesmo. Obrigada a todos pela presença. Obrigada a vocês, foi um prazer. Muito obrigada, Vilma, querida. Um beijo enorme. Obrigada a todas e todos que estão aqui presentes, tá? Agradecemos demais.